Inauguração do Ministério, parte 2. O vinho que Jesus fez nessa ocasião não era fermentado. Tal vinho é causa de embriaguez e de muitos e grandes males no mundo, e Deus proibiu o seu uso. Ele diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. No seu fim morderá como a cobra, e como o balisco picará. O vinho usado nos banquetes era o puro e suave suco da uva. Era o que Isaías chamava o mosto, que se achava no cacho de uva, acerca do qual diz que bênção há nele. O fato de Cristo concorrer à festa revelava que é justo se associarem os homens numa diversão inocente e agradável. Jesus gosta de ver o povo feliz. Muitas vezes o visitava em suas casas, procurando fazê-lo esquecer seus cuidados e acabrunhamentos, e pensar na bondade e no amor de Deus. Onde quer que Jesus se encontrasse, sempre empenhava em fazer isto. Sempre encontrava um coração aberto para receber a mensagem divina. Esforçava-se por fazer-lhe conhecer a verdade no tocante da sua salvação. Um dia achou-se de passagem em Samaria e ali se assentou junto a um poço para descansar. A mulher que viera tirar água, ele pediu que lhe desse de beber. A mulher admirou-se muito disto, porque sabia quanto os judeus odiavam os samaritanos. Cristo, porém, lhe disse que se ela lhe pedisse, dar-lhe-ia água viva. A isto sua admiração cresceu de ponto. Então Jesus disse à mulher: qualquer que beber da água tomará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Com essa água viva, Jesus se referia ao Espírito Santo. Como o viajante sedento precisava de água para matar a sede, assim nossas almas sedentas necessitam do Espírito Santo de Deus. Aquele que beber dessa água nunca jamais terá sede. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Ele satisfaz os íntimos desejos da alma, da sorte que as coisas desde o mundo perdem o seu encanto para nós. Enche-nos de um gozo tal que não podemos senão desejar que outros o venham também a experimentar. Ele se tornará em nós semelhante a uma fonte que salta, espalhando a bênção ao nosso redor. Todo aquele em que habitar o Espírito de Deus há de viver para sempre no seu reino, com Jesus. Recebido no coração pela fé, ele se constitui o princípio da vida eterna em nós. Tal foi o dom preciso que Jesus disse daria à mulher se a ela lhe pedisse. E do mesmo modo ele está pronto a nolo dar. Essa mulher tinha transgredido mandamentos de Deus e Jesus, deixando perceber que ele conhecia os pecados da sua vida. Ao mesmo tempo, fez sentir que tinha nele um amigo que a amava, que dela se compadecia, dando-lhe a entender que, se quisesse renunciar aos seus pecados, Deus a receberia por filha. Quão satisfeita ficou ela de saber disto. Na sua alegria, correu à cidade e convidou o povo a que fosse ver Jesus. Foi assim que vieram ter com ele junto à fonte e lhe rogaram que fizesse com eles. Demorou-se Jesus naquela cidade por espaço de 2 dias, e muitos creram na sua palavra, arrependendo-se dos seus pecados, abraçando-no com seu Salvador. Durante o seu ministério, Jesus por 2 vezes tornou a visitar a sua velha cidade natal, Nazaré. Na primeira visita, entrou na sinagoga num dia de sábado. Ali deu perante o povo a profecia de Isaías acerca da obra
do Messias, como havia de anunciar boas novas aos pobres, consolar os tristes, dar vista aos cegos e curar os enfermos. Depois disse-lhe: tudo isso se havia cumprido naquele dia. Era essa justamente a obra que ele estava fazendo. A essas palavras, os seus ouvintes se encheram de regozijo. Criam que ele era, com efeito, Messias prometido. O coração deles era movido pelo Espírito Divino, e eles respondiam com fervor améns e louvores a Deus. Depois se lembraram de que Jesus tinha vivido no meio daqueles como simples carpinteiro. Muitas vezes o tinham visto trabalhando na modesta tenda de José. E, embora sua vida inteira se houvesse traduzido somente em atos de amor e misericórdia, eles, contudo, renunciaram à sua crença nele como Messias, dando lugar às ideias como estas. Facultaram a Satanás dominar-lhes o espírito. Daí resultou, enfureceram-se eles contra o Salvador. Impedindo-o diante de si, estavam dispostos a lançá-lo de um alto rochedo, mas anjos divinos o protegiam, e Jesus, passando despercebido por entre a multidão, desapareceu às suas vistas. Na segunda vez que foi a Nazaré, o povo não estava mais disposto a recebê-lo. Afastou-se então dali para não mais lá retornar. Cristo trabalhava por aqueles que desejavam seu auxílio, e todo o país, o povo ia ter com ele. Enquanto os curvavam e ensinava, reinava grande alegria. O céu parecia ter baixado à terra, e eles regozijavam na graça de um Salvador misericordioso.